está na linha com a gente aqui, eu já agradeço a atenção conosco, o ex-presidente do Flamengo, só que é aquela história, né? Uma vez presidente, sempre presidente, assim vou me referir, Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, já agradeço muito pela atenção conosco aqui na Rádio Guaíba. Tudo bem, presidente? Bom dia, obrigado pela atenção conosco. Uma vez presidente, sempre presidente. Bom dia, Augusto, muito obrigado. Prazer enorme estar falando com vocês, estar falando aí com o público da Rádio Guaíba. Bom, presidente, o motivo do nosso contato com o senhor é uma ideia de uma pauta que a gente tem há algum tempo aqui na Rádio Guaíba, em Porto Alegre, mas a gente acompanha muito e o Flamengo se não é um dos, e acredito que seja o principal clube do futebol brasileiro, a gente sabe tudo que envolve o Flamengo. E o senhor é responsável, presidente, por organizar praticamente, o senhor pode ir me corrigindo, mas pelo que a gente acompanha aqui de fora, o senhor é responsável por organizar e tornar o Flamengo de novo essa potência que e que tinha esse potencial e que muitas vezes parecia um desperdício, porque a gente acompanhava de fora o Flamengo e muito se dizia aqui no Rio Grande do Sul, olha, o Flamengo quando se organizar vai ser um gigante expoente do futebol brasileiro. E o senhor é quem organiza o Flamengo para isso, presidente. Obrigado, Augusto. Na realidade, né, eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? E em lugar nenhum. E efetivamente o que houve, né, na nossa gestão foi que eu tive o privilégio de liderar uma equipe fantástica e aí efetivamente nós conseguimos fazer um bom trabalho, né, e resgatar o orgulho de ser rubro-negro, resgatar a credibilidade, a dignidade do Flamengo. Pois é, e o senhor fica 2 mandatos à frente do clube, né, de 2013 a 2018, né, os seus mandatos no Flamengo. E agora, até recentemente, num dos canais de TV, tem um documentário, né, sobre o Flamengo, que deixa eu até pegar o nome aqui, se não me engano, é A Reinvenção do Flamengo, o documentário que tá passando aí em rede nacional. Eu vi até que teve uma polêmica aí no Rio de Janeiro, teve uma nota do Conselho do Flamengo contra o documentário, mas enfim... e o motivo do nosso contato com o senhor é falar um pouquinho sobre isso, sobre como se reconstrói um clube, porque está cada vez mais entrando no debate no futebol brasileiro para os grandes clubes, daqui a pouco essas reconstruções, né, a gente vem acompanhando que cada clube vem passando, o Cruzeiro, o Atlético lá em Minas, a dupla Grenal aqui em Porto Alegre, e como é que foi, como é que era o Flamengo quando o senhor assume o Flamengo lá em 2013, presidente? Olha, Augusto, o Flamengo efetivamente estava passando por uma situação muito difícil, né? Eu diria até catastrófica. Ao longo da história do Flamengo nós tivemos, né? Eu acho que talvez tenha sido por isso a manifestação do Conselho de Grandes Beneméritos, nós tivemos grandes rubro-negros a testa do Flamengo, nós tivemos histórias belíssimas, né, mas isso entremeado também por outras situações que estavam longe de ser as ideais, né, e o fato é que no final no início da década passada, o Flamengo estava passando por uma situação muito ruim, né, de total falta de credibilidade, né, com 3, 4 meses de salários atrasados, com as receitas todas penhoradas, ninguém queria negociar com o Flamengo, seja jogador, seja treinador, seja empresário, seja fornecedor, seja financiador, porque o Flamengo tinha a justa fama de mal pagador. Então nós entendemos, né, quando nós assumimos lá, o meu grupo assumiu no início de 2013, nós entendemos que nós tínhamos que dar um basta nessa situação e resgatar não só o passivo financeiro que o Flamengo tinha, que era enorme, nós não sabíamos nem o tamanho dele, porque as contas eram inconfiáveis, mas o passivo ético e moral. O Flamengo tem 45 milhões de torcedores. Boa parte desses torcedores são crianças, são jovens, são pessoas humildes cujo principal ponto de referência na vida é o seu time de futebol. Isso vale, acho que, para o Brasil inteiro, para todos os clubes, né? Mas no caso do Flamengo, né, esses milhões de torcedores estavam sofrendo muito com isso. Não só sofriam dentro de campo, mas sofriam fora de campo, que é muito desagradável você abrir o jornal e ver que o seu clube do coração foi despejado do centro de treinamento por falta de pagamento.
né, e outras coisas, né? E ouvi aquela frase do Vampeta, né, de que o Flamengo finge que paga e eu finjo que jogo. E a gente era obrigado a conviver com esse tipo de coisa. Então nós entendemos que nós tínhamos que fazer os sacrifícios que fossem necessários para resgatar esse passivo ético e moral. E efetivamente foi necessário fazer um sacrifício muito grande, nós sofremos, né? Nesse ponto eu tenho que agradecer muito a torcida do Flamengo, que teve paciência, né? Que compreendeu aquilo que eu falei, inclusive no meu discurso de posse, né? Que compreendeu que era a hora de fazer sacrifício. E efetivamente fizemos, né? Sofremos 4, 5 anos ali, quase caímos para a segunda divisão, mas o esforço de todos nós deu certo, né? Nós conseguimos virar o jogo e quando nós entregamos o Flamengo 6 anos depois, nós já entregamos com a dívida a menos da metade do que estava no início, e aí ela composta para ser paga em 20 anos, dívida deixou de ser um problema no Flamengo, multiplicamos o faturamento por 4, né? Passamos a ter fontes de receita estáveis, né? O programa de sócio-torcedor virou uma realidade, fizemos o melhor, o melhor contrato de direito de transmissão do Brasil, melhor até do que o que foi feito hoje, né? Pela gestão que acabou de sair do Flamengo. E isso tudo permitiu que o Flamengo desse aquela virada, e hoje eu acredito que é o time mais poderoso do Brasil, né? Passa por situações às vezes que eu nem compreendo, tá? Por quê? Mas temos um elenco super poderoso, temos uma situação financeira invejável, só tem que ficar de olho para não voltar aquele problema todo que tinha no passado. Com certeza o Flamengo é o grande poderoso do futebol brasileiro, presidente. E eu quero lhe fazer uma questão dentro do que o senhor nos respondeu, como é que é lidar com a torcida do tamanho que tem o Flamengo, e aí no seu discurso de posse o senhor mencionou agora, olha, nós vamos organizar, não sei se nós vamos ser campeão agora, temos que ter paciência para colher os frutos ali na frente, porque todo presidente de um clube grande, vale Inter, Grêmio, Corinthians, o Flamengo, já assume com a pressão de ser campeão, mas o senhor foi para organizar primeiro para depois colher os frutos. Como é que lida com essa ansiedade do torcedor, nem de pressão, mas ansiedade? Então, foi por isso que eu falei que eu agradeço muito a torcida do Flamengo. É claro que você tem um ou outro impaciente, não só na torcida, mas na imprensa, né, entre os sócios, conselheiros, mas de uma maneira geral, a torcida do Flamengo compreendeu que o que nós estávamos fazendo era a coisa certa. Então, eu cansei de ir a jogos do Flamengo que a gente perdia, estava lá em 18º, 19º na zona do rebaixamento, e eu encontrava alguns torcedores que só me vinham com palavras de incentivo, dizendo, não, presidente, é isso mesmo, nós temos que fazer a coisa certa, nós temos que resgatar a nossa dignidade. Que quando o Flamengo começou a pagar todos os seus credores, né, a torcida gostou disso. Não sei se você lembra, quando a gente assumiu, o Flamengo tinha umas dívidas históricas com o Consórcio Plaza, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Romário, com o Joel Santana, com o Petkovic, eram aquelas dívidas que eram impagáveis, né? Que o Flamengo fazia um acordo para prorrogar e aí não cumpria o acordo e aquela coisa ia se acumulando, era uma bola de neve e tal. Acho que a torcida compreendeu quando viu que isso começou a ser pago religiosamente. Isso daí gera também uma satisfação, afinal de contas, o Flamengo é a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família, e é assim para praticamente todos os torcedores. Então a gente não gosta de ver o nosso time sendo achincalhado por ser mal pagador, por não cumprir compromissos. Então vitórias fora de campo também fazem a satisfação da galera, né? Nossa dívida trabalhista que tínhamos mais de 600 ações em que o Flamengo figurava como réu, né? Quando chegou em 2017 que nós zeramos a dívida trabalhista, né? Acho que todo mundo ficou satisfeito. Uhum. E ouvindo o senhor, presidente, a gente vai entendendo também como é que foi todo esse processo e entende como onde o Flamengo está e por que está.
e acaba sendo um exemplo para muitos no futebol brasileiro. Pelo menos eu tenho essa visão assim, de tudo que o Flamengo conseguiu e através da sua gestão, principalmente, presidente. Um outro tema, o senhor contratou o Gabigol. O qual valeu essa contratação? Não fui eu. Não foi o senhor que contratou o Gabigol? Não, o Gabigol foi contratado em 2019, eu já não estava mais lá. Seu último ano é 18? Nós deixamos o dinheiro para o Flamengo contratar o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, tá? Né, eu contratei o Flamengo contratou, né, o Everton Ribeiro, né, o Paulo Guerreiro, o Diego Ribas, o Diego Alves e tal, mas os que vieram em 2019 já foi a administração seguinte. Perfeito. Mas são contratações e nomes de impacto que deram resultados, né, para o Flamengo. Sim, mas para isso você precisa ter dinheiro, né? Senão não tem como, né, presidente? E aquela Copa do Brasil lá de 2013, pode ser? 13, isso. Paulo Pelaipe, gaúcho que trabalhou no Grêmio, Paulo Pelaipe estava no Flamengo. Figura. E aí o quão para esse trabalho todo é uma Copa do Brasil já mais milionária, para todo esse trabalho, o quão aquela Copa do Brasil foi importante. Eu tenho como estopim para o Flamengo, presidente, acompanhando de longe assim, me parece, poxa, esse é o estopim, o Flamengo se organizou e ainda conseguiu ganhar uma Copa do Brasil em meio a esse processo todo. Foi muito importante aquela Copa do Brasil, porque, inegavelmente, o torneio mata-mata, nem sempre o melhor clube ganha. Né? O Flamengo no passado mesmo tinha perdido a Copa do Brasil para o Santo André, né? E o Botafogo perdeu para o Juventude, o Fluminense perdeu para o Paulista de Jundiaí, né? E nem sempre o melhor time ganha. E efetivamente em 2013 o Flamengo não era o melhor time do Brasil, o melhor time do Brasil era o Cruzeiro, né, que foi bicampeão em 13, 14. Mas o que aconteceu? Nós montamos um time assim, guerreiro, um elenco comprometido, que em determinado momento entendeu que deveria se unir e multiplicar os esforços para tentar ganhar aquela Copa do Brasil. E aí, como é um torneio mata-mata, esse tipo de coisa acontece, né? Nós tivemos assim o azar, entre aspas, de no sorteio pegar o Cruzeiro, que era o melhor time do Brasil na época, nas oitavas de final. E aí jogamos com o Cruzeiro em Belo Horizonte, perdemos de 2-1. Naquela época, gol fora de casa valia, né? Como diferença, né? E aí, no Maracanã, ganhamos de 1-0, né? O gol do Elias, e passamos pelo Cruzeiro, né? Graças ao gol fora de casa, né? O gol do Carlos Eduardo. Né? Você deve até lembrar que naquele jogo de ida, né, o Cruzeiro meteu 2-0 no primeiro tempo. O Everton Ribeiro, que era do Cruzeiro, fez um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida, dando um balãozinho no Luiz Antônio. Eu fiquei morrendo de inveja, mas um dia a gente conseguiu trazer ele de volta para trazer ele para o Flamengo. Mas, e aí foi passando pelo Cruzeiro, nós pegamos o Botafogo, que na época estava no G4, aquele time que tinha o Sidor e tal, passamos pelo Botafogo também, aí pegamos o Goiás, que também estava no G4, passamos pelo Goiás e fomos para a final contra o Atlético Paranaense, que entrou como favorito também, mas nós ganhamos, empatamos lá na Vila Capanema e ganhamos na final com aqueles gols do Elias e do Hernani Brocador. E isso foi muito bom, porque a gente sabia que nós não éramos o melhor time do Brasil, tinha muita coisa ainda para evoluir, mas ali nos deu inclusive um bom dinheirinho para pagar o 13º salário, né? Nós estávamos naquela fase de contar centavo, né? E aí ganhar uma Copa do Brasil dá uma satisfação para a torcida e contribui também para o ajuste, né? Para o nosso ajuste financeiro. Perfeito, pois é. Presidente, eu tenho últimas duas questões para liberar o senhor e agradecer pela atenção conosco aqui na Rádio Guaíba. A primeira, agora a gente vai viver nesse Campeonato Brasileiro, a partir de agora, uma divisão, né? Libra e Liga Forte Futebol, né? Aqui, por exemplo, trazer para o Rio Grande do Sul, o Grêmio é do grupo da Libra, o Internacional da Liga Forte Futebol. O senhor acha que isso é salutar para o futebol brasileiro, eu digo divisão, mas que essa divisão de projetos, né? Mas com essa ideia de um novo futebol brasileiro, isso é salutar? Qual a opinião do senhor, presidente? Olha, Augusto, eu sou
francamente a favor que os campeonatos se organizem através de ligas. Agora, você chamar a Libra e a Liga Forte de ligas, eu acho um exagero. Que de liga não tem nada. Tá? São 2 agrupamentos de clube para vender direito de transmissão. Só isso. Mas você já ouviu falar no futebol mundial de alguma liga que não tem controle sobre o seu próprio calendário? Não tem. O futebol brasileiro não está organizado através de ligas. Essas ligas têm o nome de liga, mas de liga estão muito distantes. Então eu acho que o futebol brasileiro precisa sim se organizar, precisa mudar a sua governança. Agora mesmo nós estamos acompanhando esse imbróglio aí da presidência da CBF, em que está me parecendo que nós vamos continuar com mais do mesmo. Hoje o futebol brasileiro está dominado exclusivamente pelas federações. Então é uma oligarquia, os clubes não mandam nada, os atletas não mandam nada, os treinadores, os dirigentes não mandam nada. Enquanto a gente continuar assim, não adianta formar liga, pode ter 1, 2, 3 e tal, que de liga mesmo, de organização, de campeonato, de calendário e tal, não tem nada. Nós precisávamos que os clubes se unissem, que os treinadores, que os atletas participassem também, os dirigentes, como são nas grandes ligas mundiais. E a gente conseguisse fazer um calendário racional para, por exemplo, não estar aqui começando um campeonato regional no dia 10 de janeiro, E a partir dessa organização, dessa mudança de governança, eu tenho certeza que o futebol brasileiro seria outro, inclusive para trabalhar bem essa questão do futebol de base associado com educação. Ontem nós perdemos da Argentina de 6-0, gente, no nosso sub-20. Outro dia nós fomos desclassificados por Israel. O Uruguai, que está aí pertinho de vocês, é um país cuja população é menor do que a metade da população do Rio de Janeiro e forma atletas. O Flamengo mesmo tem vários uruguaios no seu elenco, tem a formação de atletas, a organização do futebol uruguai muito, mas muito melhor do que a nossa. Portugal, que é um país de 10 milhões de habitantes, está dando aula para o Brasil em termos de formação de treinadores, formação de atletas, de organização. A Liga Portuguesa, não sei se você sabe, é presidida por um árbitro. Sim. Vocês imaginam isso aqui no Brasil? Na Liga Portuguesa os atletas têm peso, os clubes têm peso. Aqui não, nós estamos na mão de meia dúzia de famílias. Uhum. E para fechar, presidente, tem uma possibilidade, uma ideia do Ronaldo Nazário se candidatar à presidência da CBF. O senhor entende que isso seria salutar, por exemplo? Olha, eu acho o Ronaldo uma excelente figura, não só foi um atleta excepcional, como já demonstrou aí sua competência nos negócios. Eu acho que ele poderia ser, sim, um bom presidente da CBF, mas eu acho que não basta isso. Se o Ronaldo entrar assim, é muito difícil ele entrar, parece que até fizeram um acordo para evitar que isso acontecesse, mas ele entrando, ele teria que ser no bojo de uma mudança completa no modelo de governança que teria que passar por legislação, porque dificilmente eles vão abrir mão dos privilégios, eles mesmos vão chegar à conclusão que tem que mudar. Então isso daí tem que mudar a legislação, e aí mudando a legislação, você teria um modelo de governança moderno, e democrático, e aí nesse sentido sim, eu acho que o Ronaldo seria um excelente nome, ele e outros, mas já que ele está querendo se colocar, eu acho que ele seria um excelente nome. Agora achar que ele vai ser eleito aí nesse esquema aí em que você tem que juntar, em que a Federação do Tocantins, por exemplo, vale mais do que o Flamengo, o Grêmio e o Internacional, e a gente não vai a lugar nenhum desse jeito. Presidente, o senhor que participou de muitas reuniões e representando um dos grandes clubes do futebol brasileiro, o Flamengo, o quão é difícil ter a união dos clubes no futebol brasileiro, pelo que o senhor acompanhou de experiência das reuniões, não? É simples ou é muito complicado ter essa união dos clubes? Olha, simples não é, Augusto, porque, afinal de contas, os clubes eles competem entre eles, e as federações não. Você nunca viu uma federação competir contra a outra.
Então, muitas vezes você quer formar um entendimento e tudo, aí joga, por exemplo, né, o Grêmio contra o Internacional, eles querem se unir, mas aí no jogo, no Grenal, acontece um problema, o juiz favorece um deles, e aí eles brigam e atrapalha tudo. Mas eu acho que os clubes devem buscar muito, sim, essa união. Buscar deixar os problemas, as rivalidades de lado e buscar a união, porque é através dessa união que nós vamos resolver o problema. Agora, simples não é. Na época do Profut, por exemplo, que eu hoje até sou deputado federal e estou lá discutindo isso na Comissão de Esporte, na frente parlamentar pela modernização do futebol, mas eu era só presidente do Flamengo e eu frequentava a Câmara e o Senado para tentar aprovar o Profut, né, que foi o mecanismo que resolveu o problema das dívidas tributárias dos clubes, né? Isso lá atrás, 2014, 2015. Na época, os clubes se uniram, né? Eu participei, né, de várias reuniões e muito me ajudaram na época, né, os presidentes do Grêmio e do Inter, que na época era o presidente Fábio Koff e o presidente Giovanni Luigi, né, tiveram uma participação excepcional, né, depois veio o Romildo, né, pelo Grêmio, mas os clubes se uniram, né, tinha lá o Petralha, o Wilson lá do Atlético Paranaense, Curitiba, e se não fosse a união dos clubes, a gente não teria conseguido esse mecanismo excepcional que foi o Profut. Eu acho que os clubes têm que se unir de novo mesmo e perceber que hoje, né, do jeito que está o futebol brasileiro, o poder deles é zero. Perfeito. Presidente Eduardo Bandeira de Mello, muito obrigado pela atenção conosco aqui na Guaíba e pela entrevista, presidente. Olha, eu que agradeço, Augusto, um prazer enorme falar com vocês, conte sempre comigo. Grande abraço. Valeu, grande abraço, bom domingo.